Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo, que agora vai começar. E bom, hoje o vídeo de hoje é o seguinte, cara, vamos trazer aqui para o canal uma nova série, vamos assim dizer, uma nova série sobre estudo de livros, entendeu? Vai ser eu e vocês aqui junto aprendendo sobre alguns livros que eu vou separar assim para nós estudarmos sobre ele. E para essa série, para nós começarmos bem, sim, com chave de ouro, assim vamos dizer, nós vamos falar sobre um dos meus livros favoritos, que é Daniel. Cara, Daniel para mim é um dos livros que, pô, é muito bom, muito bom. E hoje nós vamos dar início nela. E como que vai funcionar essa série? Você deve estar se perguntando nesse momento. Todos os episódios que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre um capítulo, né, de Daniel. Como Daniel é um livro mais curto, vamos assim dizer, não é um livro muito extenso, com vários e vários capítulos, como Mateus, como Salmos e tal, assim, a gente vai fazer eles um episódio por capítulo. Quando for em outros livros, como esses que eu citei e até outros, a gente faz uma coisa mais elaborada, fala de 2 ou 3 capítulos no mesmo episódio e tudo mais assim, para não ficar um negócio muito extenso, beleza? Mas hoje vamos dar início a estudo sobre Daniel. Bom, vamos lá. O estudo de Daniel hoje, né, vamos falar sobre o capítulo 1, né? E o livro de Daniel no capítulo 1 é muito legal, cara, que mostra o início deles, né, de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né, quando eles foram levados para a Babilônia. O início da história fala, né, que Deus ele permitiu que o reinado lá do rei Jeoaquim fosse destruído e Nabucodonosor tivesse a vitória. E nisso, nessa história, eles pedem, Nabucodonosor pede para que busquem alguns jovens lá de Jerusalém para uso próprio do povo da Babilônia, para uso próprio do rei Nabucodonosor, né? E é muito legal o começo aqui dessa história. Eu vou ter que dar alguns resumos, né? Porque senão a gente é um vídeo muito extenso, de muitos e muitos versículos, mas eu vou separar alguns versículos chaves aqui para falar com vocês, beleza? Vamos lá, Daniel 1, versículo 3 e 4, que vai falar assim, ó: mais tarde mandou Aspenas, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos cadeus babilônios. Bom, vamos lá. Um leve trecho aqui, porque vocês viram que Nabucodonosor ele era um cara que ele queria algo perfeito, vamos assim dizer. Então ele não buscava assim jovens de qualquer tipo. Não era qualquer tipo, pega um qualquer aí, sabe? Não, eles queriam exatamente desse jeito, porque, né, um rei, ele quer as melhores coisas. Então até nisso eles foram inteligentes até, vamos ser bem sinceros. Hoje em dia, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente procura sempre o melhor. Dificilmente a gente vai querer pegar alguma coisa que aos nossos olhos não está legal, né? E a mesma coisa foi Nabucodonosor. Cara, os caras que tinham esses critérios eram justamente os nossos 4 amigos aqui, né? Nossos 4 amigos Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Mesmo que eles tinham todas essas coisas que Nabucodonosor pediu, mas eles tinham uma coisa que eram os seus princípios, né? Daniel e seus amigos, eles tinham seus princípios das coisas que eles já viveram, das coisas de Deus sobre a vida deles. E a história vai contar que o rei já tinha liberado para eles, a melhor mesa lá para eles. Eles iam comer a comida do rei, para vocês verem o nível da moral que eles estavam. Eles não estavam tipo, pô, fomos sequestrados e vamos comer comida estragada. Não, bicho, os caras foram levados lá da onde eles estavam,
da onde foi tudo destruído a casa deles para comer do bom e do melhor, né? Porque eles iam ser os caras que ia estar andando com o rei, bicho. Mas vamos lá. A história vai dizer também que mesmo que isso era muito da hora, eles viram que isso não seria bom. Porque como a gente sabe, a mesa do rei é fartura. Então é a mesma coisa que eu perguntar para vocês hoje. Se vocês todos os dias, mas todos os dias, comerem X tudo, qual é a probabilidade de vida suas, sabe? Esquece a questão do tipo, mas nossa, é muito gostoso, que não sei o que, é muito bom. Não, questão de saúde, sabe? Acredito vocês que vocês não iam viver muito tempo, não. O coração não ia durar. Mas na história, Daniel, eles não querem comer esse tipo de comida, né? Porque eles também acreditam que eles não estavam acostumados com essas coisas e também não seriam bons para eles, porque, né, a cultura dos babilônios era bem complicada, né? E a mesa do rei, eles iam ter farturas, mas não seria bom essa fartura direito. E nisso a história vai contar que eles conversam com esse mordomo para que eles mudem essa refeição deles. Fala, deixa pra gente só legumes e água. Só que é interessante na história que Deus ele conforta o coração do cara, mas ele fica preocupado. Por quê? Porque foi uma ordem do rei. E o cara desobedeceu uma ordem do rei, morte. Virou camisa de saudade, entendeu? Então, ele não queria isso, mas Daniel pediu, faz uma avaliação entre nós. Vê a gente daqui a 10 dias e vocês vê como tá a gente, como tá eles. E dependendo da sua resposta, dependendo do que você vê, vai ser. E aí aconteceu o seguinte, passado o tempo, eles viram que Daniel e os caras estavam pimposo. Eles estavam bem, entendeu? Estavam saudáveis, e quando olharam os jovens babilônios, eles não estavam de boa aparência, né? Não é questão de não é só nem questão de gordura e tudo mais, mas é questão de saúde, entendeu? Então aquilo foi visto de ensinamento para esse próprio cara. E nisso eles cortaram essas coisas e colocaram só essas comidas que Daniel propôs, entendeu? Então Daniel e seus amigos já fizeram uma diferença muito grande ali no meio de tantas e tantas culturas complicadas que os babilônios tinham. Uma coisa que é muito interessante, que nos nomes de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles têm os seus significados de nomes, né? Pela escolha, né? Os significados de seus nomes originais, né? Daniel, Misael e tal. E lá na Babilônia trocaram os nomes deles, né? Cada um foi chamado de um. Daniel foi chamado de Belsazar, um foi chamado de Abidnego, outro foi chamado de Sadraque e Misael de Mesaque, sabe? E vou falar pra vocês um pouco do significado de cada nome, entendeu? Daniel, Deus é meu juiz. E Belsazar significa Bel proteja a sua vida, sabe? Os caras meio... Vocês vão entender o nível que foi trocado os nomes deles. Ananias, o Senhor é misericordioso. E lá na Babilônia era Sadraque, amigo do rei. Esse daí era peixado, esse daí era amigo do rei, já. Fala, rei. Mas não. Misael, ninguém se compara a Deus. Mesaque, quem é como o Deus Lua? Complicado. E Azarias, o Senhor é o meu socorro. Foi para Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Sabe, é bem complicado, né? Porque não tinham como eles mudar os nomes deles, sabe?
Mas, independente disso tudo, eles não mostraram ser o que significavam os nomes babilônios. E vamos lá, seguinte, né? Logo depois, algumas coisas vão sendo faladas no final da história, que é muito interessante, que logo após, entre aspas, logo após que termina aqui os escritos sobre a história dessa alimentação de Daniel e o restante, a Bíblia vai contar, os 4, eles foram abençoados por Deus. Com o quê? Vamos para a palavra. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Saberá interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Pensa o seguinte, com o decorrer da história de Daniel, acredito que muitos conhecem, mas para quem não conhece, vocês vão ver que isso daqui é fundamental na história de Daniel. Mas é muito interessante porque Deus abençoou-lhes com grande sabedoria. Porque pensa o seguinte, vocês moram, grande parte, totalmente público meu aqui é brasileiro. Agora pensam como deve ser difícil uma pessoa que tem suas culturas brasileiras, suas culturas a vida inteira aqui vivendo no Brasil e indo morar, sei lá na Índia, sabe? As culturas, as alimentações, os ensinos, essas coisas assim, as leis são muito diferentes das coisas do Brasil. Então, para eles seria uma grande dificuldade. E a mesma coisa foi aqui. Mas eles foram tão abençoados por Deus que eles tiveram a sabedoria de aprender mais sobre isso, para não só não terem dificuldades, mas para eles entenderem e tiverem um discernimento sobre essas coisas, porque vai precisar muito no decorrer aqui da história e muito no decorrer aqui do estudo que eu vou falar com vocês. Beleza? Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Rapaziada, sabe, pra gente estar chegando ao final aqui, é muito legal ver isso, porque, pensa o seguinte, os caras faziam uma diferença muito grande, ao ponto do rei, que é Babilônia, olhar para eles que são de Jerusalém e dizer: vocês são 10 vezes melhores que os nossos, sabe? Os caras mostravam que eles eram diferença. E é muito interessante, gente, que um dia eu vi uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, que ele fala sobre essa história de Daniel e aquilo mudou muito a minha mente. Os 4, eles estavam num ambiente, num local onde as culturas eram complicadas, onde a Babilônia era um lugar terrível, sabe? Era muita prostituição, era muita cobiça, era o pecado estampado mesmo, sabe? E eles, perante tudo isso, eles não se entregaram para essas coisas, não se entregaram para essas culturas e doutrinas, essas coisas que foram propostas ali para eles. Mas eles continuaram e seguiram. Nem a comida, para vocês verem o nível, nem a comida eles queriam daquele jeito, para vocês verem o quanto eles eram a diferença lá na Babilônia. E nisso, na pregação do pastor Eliseu Rodrigues, ele fala: não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente,
sabe? Então, se você não tomar cuidado, você cai. Mas se você quiser, você se levanta e ainda faz a diferença, sabe? Essa história de Daniel e os três é muito bom porque eles eram jovens. Eles não eram já marmanjo velho, caras mais velhos. Não, eles eram jovens. A Bíblia não fala exatamente a idade deles, mas acredito que eles eram jovens ainda, de por volta de entre os 12 e os 17. É o que eu tô chutando, viu, gente? Não tô afirmando, eu tô só chutando, sabe? Mas eles já faziam diferença nessa idade. Então, quando a gente vê essa história, a gente se espelha. A gente pensa, pô, eles eram jovens. Pô, eu tenho 22 anos praticamente. E eu vejo que se eu quiser, eu faço diferença sim, sabe? E por isso que a gente tem que correr atrás disso. Então não pense que algo pode ser maior que Deus na vida suas. O ambiente, ele não é maior que Deus. Então não permitem que onde vocês estão talvez não seja bom e não tem como fugir disso. Digamos que infelizmente nas escolas, no seu trabalho, e ocorrem coisas complicadas, sabe? Não sejam que nem muitos que caem, que aceitam, que vivem por aquilo, mudam totalmente a trajetória da vida, mudam totalmente a história que Deus criou na vida sua, para viver esses culturas, para viver esses ensinamentos, sabe? Coloque Deus acima de tudo, como eles fizeram. E Deus, eu posso ter certeza para vocês que Ele nunca vai deixar de estar do lado de vocês. Mas só se vocês quiserem a presença dele em todos os lugares. Porque que nem a gente aprende, Deus, ele é conosco. Mas se a gente ignorar e não quiser, sabe, é nós que afastamos. Deus nunca vai. Deus, ele não é um Deus que simplesmente vai desistir de você. Ele apenas quer os verdadeiros adoradores, os verdadeiros buscadores da sua palavra. Amém, queridos? Então, fiquem com essa primeira parte do estudo de Daniel, beleza? Teremos mais e mais episódios. Vamos estar aqui juntos aprendendo mais. O capítulo 2 vai ser muito bom, que é uma das histórias minhas, uma das histórias que eu li, nossa, vou falar pra vocês, eu acho muito bom, cara. Entendeu? E teremos mais e mais aprendizado sobre isso. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal para que nós possamos estar juntos, né? Os vídeos estão chegando certinho para vocês, e ativando o sininho vai ter as notificações, beleza? Então, por favor, não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Peço para vocês também que vocês comentem aqui embaixo alguma coisa que vocês aprenderam, alguma coisa que vocês tiveram de ensinamento, tá bom? E até sugestão de próximos livros que nós possamos estar estudando juntos, beleza? Peço para vocês também que vocês deixem o gostei, para que eu possa ver, né, que está chegando até vocês, e também que o YouTube continua indicando os vídeos para vocês também, beleza? Eu agradeço vocês terem assistido aqui, peço para vocês que vocês me sigam lá no Instagram, tá? Para que a gente possa estar passando para vocês algumas informações lá também, beleza? E é isso, meus queridos, fiquem com esse estudo, obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe e fica com Deus.